Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor. Obrigada porque o Senhor se torna nossa salvação todos os dias. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também, e eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra ou gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Oi, Beth Silva. É isso? Bom dia, obrigada pela presença. Patrícia, bom dia. Ronaldo. Cacá, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Patrícia Souto, Vitória. Patrícia Souto já tinha falado? Não, ainda já tinha falado 2 vezes. Receba aí, bom dia 2 vezes, Patrícia. Obrigada. Vitória Soares, bom dia. É Pamela? Tem um nome diferente, não consigo ler. É PME Chiad. É isso? Seja bem-vinda. Obrigada. Temos também Tyson. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, complete o que falta no seu coração. Marli, bom dia. Helena Teixeira, bom dia, obrigada pela presença. José Silva, bom dia. Jaqueline, gente, obrigada, que honra. É Priscila? Tá tudo... agora eu entendi. Obrigada, Priscila, pela presença. Deus abençoe vocês. Êxodo 15, capítulo 15, versículo 2, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Eu fico assim impressionada de como assim Deus é fiel e ele se torna nossa salvação, se torna como ele hoje apresenta a salvação dele para nós no nosso dia, e essa salvação vai se tornando salvação, vai se tornando a nossa fonte inesgotável de salvação. Aqui o texto, eu não sei como que é a tradução, não sei qual que é a teologia do negócio, não sei explicar, mas essa parte que ele se tornou a minha salvação tocou muito no meu coração hoje. Porque eu sempre estou falando aqui para você que Deus, ele não só nos salva da condenação eterna, mas da condenação dos nossos dias. A minha missão, o ministério que Deus me confiou é trazer uma palavra de conforto, de consolo do céu para o seu dia hoje, para suas lutas diárias, com praticidade, para que você vença aí os gigantes da sua vida. Acordei hoje pensando em gigante. E quando a gente pensa em gigante, a gente já lembra de Davi. Mas teve uma fábula que também teve um outro gigante e que ele foi vencido também. E me veio essa fábula na cabeça e eu comecei a imaginar quais eram as características dessa fábula que diferenciava da história real de Davi. E aí eu vim trazer para vocês o que eu pensei hoje. Parece alguma maluquice, assim, juntar uma fábula com uma história real da Bíblia. Mas eu estava pensando sobre isso e pensei, o João Pé de Feijão também enfrentou um gigante. E ele, com a realidade que ele tinha, ele resolveu esse problema. O problema dele foi resolvido. Davi também enfrentou o gigante. E aí eu venho trazer para vocês, se você não conhece a história de João Pé de Feijão, vai lá no Google, dá um Google e pede para contar para você resumidamente e vai contar. Mas na minha época de infância, hoje em dia já não é tanto, né, gente? Tem tantos desenhos novos, histórias novas. O pessoal abandona um pouco as fábulas, mas as fábulas eu acho maravilhosas. Acho todas elas maravilhosas. Nos instiga a imaginação e a criatividade, é muito bom. Bom, mas João Pé de Feijão, quem foi João Pé de Feijão? João Pé de Feijão era muito pobre, ele e a mãe dele, eles eram pobrezinhos, e a mãe dele deu uma vaca para ele vender para comprar comida, porque era a única coisa que eles tinham, era aquela vaca. E o que João faz? No meio do caminho, quando ele vai vender a vaca, ele encontra um moço, um homem, que oferece para ele feijões mágicos em troca da vaca.
E o que é que o João Pé de Feijão faz? Troca feijões mágicos. E chega em casa com esses feijão mágicos. A mãe dele fica brava. Que feijão mágico que? Você foi enganado, menino. E taca esse feijão do lado da janela. E aí João, triste, achou que tinha feito um bom negócio. Vai dormir, mas a mãe, quando acorda, o pé de feijão. O feijão realmente era mágico e ele cresce até o céu. E um dia, por curiosidade, ele sobe, ele escala esse pé de feijão. E aí ele descobre que ali, onde no final do pé de feijão tem um palácio enorme, onde mora um gigante enorme, muito rico. E aí o João Pé de Feijão, com muito medo, espreitando, vai lá e começa a roubar as coisas do gigante. A galinha dos ovos de ouro, né? A famosa galinha dos ovos de ouro. Ele todo dia vai, rouba um pouquinho, desce o pé de feijão e ali se tornando rico com objetos roubados. Só que um dia o gigante descobre que as coisas estão sumindo e descobre que João está roubando ele e sai correndo para matar o João Pé de Feijão. E João, desce o pé de feijão rapidamente, corta o pé de feijão e por acidente o gigante cai e morre. E João derrotou o gigante, matou o gigante, mas foi por acidente. E, na verdade, ele estava fugindo, estava com medo e agiu por impulso e o gigante morreu por engano. E se você for ver, tudo que tinha no palácio lá do gigante, tudo era grande, tudo era assim, dava para desfrutar muito e ajudar muitas pessoas. Só que João não foi conhecido como alguém que se tornou rico, que ficou rico, que ajudou pessoas, que desfrutou as riquezas. Ele foi conhecido apenas como João Pé de Feijão, uma história que não inspira. Alguém que não teve estratégia para derrotar seus problemas e através conseguiu vencer por acidente, por engano, fugindo, com medo. E não foi uma vitória onde ele deixa uma inspiração, onde ele deixa ali um legado, porque não teve estratégia. Agiu sozinho na própria força e acabou sendo conhecido só como João Pé de Feijão. Então, quando você for ver a conquista de João do Pé de Feijão, foi uma conquista através de fuga, de medo, de roubo. Ele conquistou roubando aquela riqueza. Então, na verdade, João não conquistou, João roubou e não se tornou uma inspiração. Já Davi conquistou, ele conquistou. Mas ele diz lá em 1 Samuel 17:45, fala assim: tu vens contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. O Golias não caiu por engano, não foi derrotado por uma sorte, não foi derrotado, não foi morto por algo que aconteceu aleatório, foi estratégico. Porque Davi foi contra Golias com fé, com unção e com direção, com propósito. Como ele foi em nome do Senhor, existia sobre ele uma unção. O que é unção? Você vai pesquisar, é capacitação. Deus o capacitou, o treinou desde pequenininho para ele chegar naquele momento e ter autoridade, autenticidade, coragem de enfrentar aquele gigante. Então, Davi conquistou essa vitória. E Davi desfrutou de todos os benefícios daquela vitória. Ele era só um pastor, se tornou capitão do exército, se tornou chefe, se tornou líder, casou com a esposa, com a filha do rei e se tornou rei mais tarde. Os desafios dele só foram aumentando, os gigantes dele só foram aumentando, mas as vitórias também. Os frutos da vida dos gigantes, os frutos dos gigantes derrotados por Golias, o tornaram mais rico, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. E ele se tornou inspiração, e é inspiração para nós até hoje. Inclusive, é chamado que Jesus fala que é da raiz de Davi. Davi é pai de Jesus, quando fala sobre a raiz, a árvore genealógica de Jesus aqui na terra.
Então, enquanto João rouba e vive uma ilusão, algo efêmero, algo que passa, algo que não trouxe para ele ali uma realização de conquista, de vitória, uma segurança. Porque tudo que ele tinha na casa dele era consequência de roubo. Já Davi, tudo que ele conseguiu foi porque ele conquistou. Ele falou, eu vou em nome do Senhor. Você vem para mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo assim, olha, eu fui preparado para esse dia. Quem me preparou, quem me capacitou foi Deus. Então eu venho em nome dele. E aí, se você for ver, Davi, ele estava falando e agindo em nome do Senhor. Mas se você for ver, Davi, ele tem ali uma sequência de atitudes maravilhosas. Ele não só diz que está agindo em nome do Senhor. Ele pesquisa, ele estuda, ele pergunta, ele começa a bolar uma estratégia, ele não age por impulso. Não é porque ele teve experiências anteriores que ele já foi correndo matar o Golias, não. Primeiro ele perguntou, ele sondou, ele ouviu conselhos, ouviu sugestões. Teve pessoas que falaram para ele, o próprio Saul, vou te dar a minha armadura, vou te dar roupas. E ele ouviu conselhos, até vestiu a roupa. Falou, não, isso aqui não vai funcionar, porque não é desse jeito que eu tenho costume de trabalhar. Meu jeito de trabalhar é outro. Mas assim, ele não foi impulsivo, ele foi estratégico. Então, muitas vezes nós achamos que estamos agindo em nome do Senhor, mas não tem um estudo, não tem uma preparação, não tem uma pesquisa de campo, não tem nada. A gente só vai com a força e com a coragem e vai para cima dos gigantes. E quando a gente vai para cima dos gigantes, a gente vê que a gente não tem força suficiente. A gente começa a fugir, a se enganar, a se iludir. E aí o medo toma conta do nosso coração e a gente se desespera. E talvez você chegou até hoje e você olha para trás e fala, não, eu venci, eu derrotei alguns gigantes. Se você for olhar, todos que você foi na força do seu braço, sabe, você não desfrutou dessa vitória. Não desfrutou porque é Deus que capacita. E você chegou até agora por engano, sozinho. E ainda continua sentindo as dores amarradas às lutas passadas. Davi foi crescendo de vitória em vitória e foi indo, porque ele não ficava preso e amarrado às lutas dele passado, porque ele ia em nome do Senhor. Então, para ir em nome do Senhor, você vai vencendo e vai alcançando lugares altos, estações novas, e vai deixando para trás. Davi não ficou preso assim, e ficou ali contando histórias. Sabia que eu matei um Golias? Sabia que eu matei um urso? Sabia que eu matei um leão? Não ficou ali batendo papo. Ele não usava aquelas vitórias dele passada para mostrar que ele já passou por coisa difícil e venceu. Ele falou, se eu venci tudo isso, eu tenho capacidade de vencer, em nome do Senhor, as próximas coisas que tem. Então, se eu venci e foi Deus que me deu força para vencer, Ele vai continuar me dando força, porque Ele se torna a minha salvação. Para cada hora que eu preciso de salvação, Ele se torna a minha salvação. Deus se torna a minha salvação. Então, assim, em Salmos, capítulo 20, versículo 7, fala, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Olhando para João, pé de feijão, nós olhamos que ele venceu por improviso, por esperteza, por engano. Foi uma vitória por engano. Ele não matou o gigante porque foi estratégico, porque foi inteligente, porque foi forte. Foi por engano, por medo. E ele foi conhecido apenas como João, pé de feijão. Já Davi foi estratégico, foi obediente, primeiro porque ele foi lá obedecendo uma ordem do pai. Então ele já foi cheio de valores e princípios sem quebrar. Porque muitas vezes nós quebramos princípios. João, pé de feijão, quebrou vários princípios. Subiu lá e começou a roubar, e tudo que ele conseguiu de riqueza foi através de roubo.
e não se tornou inspiração para ninguém. Olhando para a vida de João, eu sei que é uma fábula, mas dá para a gente aprender entendendo que tudo que nós fazemos sem propósito, sem direção, se torna vazio, se torna oco, sem inspiração, sem fruto que vá trazer riqueza à vida das pessoas. Davi, toda vez que você lê qualquer parte da história de Davi, em alguma parte da história você se identifica, você se enxerga ali e consegue ver o poder de Deus na vida de Davi, invadindo a sua vida e trazendo poder para o seu dia a dia, para você vencer suas dores, suas lutas. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, escolha de Deus. E eu posso dizer para você, você é a escolha de Deus. E Deus escolheu você para ser casa dele, para ser morada. Sabe? Davi falava, eu vou fazer do Senhor minha morada, eu quero fazer do Senhor minha casa. Davi desejou tanto isso. E aí, por causa de Jesus, o Cristo de Nazaré, nós não precisamos fazer de Deus nossa casa. Ele faz de nós morada dele. Ele escolheu morar em nós, habitar em nós e nos tornar mais que vencedores. Por causa de Cristo Jesus, nós temos um tesouro precioso aqui dentro. Então, se você quer vencer seus gigantes, vença e derrote-os em nome do Senhor, como Davi fez. Vai para a presença de Deus. Davi foi estratégico, fez uma pesquisa de campo, perguntou quem era Golias, quem que estava com ele, como é que quais foram as estratégias que eles tinham feito para derrotar até aquele momento. Aí Davi chega à conclusão de que o exército estava com medo. Mas quem é que é esse incircunciso que consegue colocar medo no exército do Deus vivo? E aí Davi começa, depois de colher informações, depois de ouvir conselhos, sugestões, ele toma a decisão. Tudo que eu vivi até agora, Deus me capacitou e me preparou para esse momento. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Talvez como João Pé de Feijão, você tenha tentado vencer fugindo, não falando. Muitas vezes nós não gostamos de conflito, não gostamos de ficar discutindo nada e fugimos dos conflitos. Vai para a presença do Senhor como Davi foi. Olha para o seu medo, estude o seu medo. Estude, saiba mais o porquê que você está com medo de todas essas coisas. Coloca tudo diante do Senhor e peça que o Espírito Santo te dê estratégia para você vencer esse gigante. Sabe? A riqueza do gigante é grande. Tem muita coisa para você desfrutar dessa vitória, desse gigante. Quando João chegou, tudo era grande. O palácio era grande, a comida era. Mas para ele ter aquilo, ele precisava ter conquistado. E ele venceu o gigante por engano. Então, às vezes, muitos gigantes na nossa vida, nós temos passado por eles por engano e temos conseguido sobreviver até aqui. Mas não tem sido uma vitória completa, porque nós estamos atrelados e amarrados à mágoa, a rancor. E a vitória que Deus quer dar sobre os seus gigantes é a mesma vitória que ele deu para Davi sobre os gigantes e sobre as batalhas que Davi enfrentou. Capacitou, ungiu, deu propósito. Tudo que Davi fazia tinha propósito e Davi teve uma vida, fala assim, depois que Davi cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a vida dele, tem um versículo que fala sobre isso. Ele descansou, ele adormeceu, ele morreu. Então, nós precisamos olhar para Davi e entender que todo gigante que chega até você, você já foi preparado para ele. Por mais que você não tenha sido informado e chegou de surpresa, talvez seja uma enfermidade, uma doença, uma separação. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Eu só sei que você pode simplesmente fugir da realidade, como João Pé de Feijão, ficar ali naquela fábula, achando que se você ignorar o problema, que se você não falar do problema, você vai acabar superando e os anos vão passar, você acha que superou, mas ele está ali, tirando da sua vida os seus melhores anos. Então aí vem Davi para olhar, nós olhamos para Davi e vemos que
Davi conquistou a vitória. E é o que Deus quer para mim e para você hoje, que nós conquistemos a nossa vitória, que nós derrotemos os nossos gigantes. E Deus já tem estratégia. Tem um jeito para você sair daí. E esse gigante se apresentou para Davi justamente no momento em que ele já estava pronto para derrotar. Então, talvez você esteja inseguro diante de uma situação muito difícil. Mas olha para Deus e fala, olha, muitos confiam em muitas coisas, mas eu confio no Senhor. Porque Deus tem estratégia suficiente para você derrotar seus gigantes. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não fique fugindo com medo, vivendo a sua vida aí, passando por fases, às vezes conquistando coisas, mas sem a direção de Deus se tornam vazias, se tornam ocas e se tornam prisões, esse tipo de vitória. João, pé de feijão, é uma fábula, ele ficou preso, o legado que ele deixou, como ele ficou conhecido foi apenas como João, o pé de feijão. Já Davi, como um desconhecido pastor de ovelhas, porque ele foi em nome do Senhor, se capacitou, preparou, não agiu por impulsividade, estudou e foi com estratégia para cima do gigante. E foi em nome do Senhor. Tem pessoas que falam que está agindo em nome do Senhor, mas está indo na própria força. Não estuda, não tem estratégia, não pesquisa, não vê nada sobre o gigante. Só quer apenas ficar livre. Eu quero só ficar livre, ficar livre. Existe um processo. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com um processo. E o processo exige estratégia. Muitas vezes você tem tido vitórias por acidente. Mas não são vitórias que trazem para a sua alma a paz que excede o entendimento. Traz para a sua alma as riquezas de conquistas. São às vezes riquezas que o vento leva. Porque às vezes quando você olha para a vitória, você nem tem alegria, você só lembra da dor que você passou. E já Davi foi num crescente. E teve tantos gigantes na própria família dele, na própria casa dele. Mas em nome de Jesus, que você possa olhar para o seu gigante e falar, eu vou em nome do Senhor. E se você vai em nome do Senhor, então você precisa ter estratégia e propósito. Não haja por impulsividade. Estude, pesquise, veja, ouça conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Às vezes tem conselho que não vai ser bom e aí você não usa. Faz como os bereanos, tudo que for bom você absorve, o que não for você não pega para você. Davi, muitos vieram dar sugestão, muitos vieram dar conselhos, mas ele viu que não era, ele simplesmente fez o que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele ouviu. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, a gente não quer escutar ninguém, a gente não quer conversar com ninguém. E tem pessoas que já passou por esse caminho que você passou. E é necessário que você ouça, para que Deus comece a colocar estratégia, porque vivência e experiência você já tem para enfrentar. Você já passou por coisas muito difíceis, mas você precisa de estratégia. A estratégia vem de conversar, de conselhos. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu sei que eu trouxe aqui para você uma fábula de João Pé de Feijão. E comparando com Davi, não tem nem comparação, né, gente? Mas é só para dizer para você que João Pé de Feijão é uma narrativa de uma fábula onde demonstra alguém que venceu um gigante por acidente. E tudo que ele conquistou foi roubo. Então não foi conquista. Já Davi é uma história real, com uma luta real, com inimigos reais. Davi foi mais que vencedor. Porque ele venceu o gigante em nome do Senhor. E você vai vencer essa sua batalha, esse seu gigante, em nome do Senhor. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam refletir nesta manhã e entender que no nome do Senhor tem estratégia. No nome do Senhor tem unção. No nome do Senhor tem propósito. Nada que nós passemos na nossa vida vem por acaso. O Senhor já nos preparou para esse dia.
nós já estamos prontos. Mas que, como Davi, nós possamos ser estratégicos. Mesmo já tendo experiência, ouvir os outros, ouvir conselhos, sugestões, mas colocá-los todos diante do Senhor. E o que não for útil para a nossa batalha, que nós possamos deixar de lado. Mas tudo aquilo que vier para nos instrumentalizar para a nossa vitória, que nós possamos reconhecer e ir para cima dos nossos inimigos de tristeza, de dor, de ansiedade, de doenças, e resolver, e conquistar, e sermos mais que vencedores, porque o Senhor é o Deus que derrama unção, capacitação e propósito e fé no nosso coração. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria só agradecer algumas pessoas que têm abençoado a minha filha. Eu falei que ela vai casar daqui umas 2, 3 semanas, falta rápido. Então, assim, eu não vou mencionar o nome aqui, porque são muitas pessoas que estão abençoando. Então, não tem, se eu falar o nome de um ou de outro, eu vou ser injusta, né? E o tempo aqui também é curto, mas eu queria só deixar aqui a minha gratidão. Obrigada, vocês são demais, vocês são bênção de Deus na minha vida, vocês são o abraço que o Espírito Santo me dá todas as manhãs aqui. Quando vocês dão essas manifestações de carinho aí com a minha filha, até acho que a Beth, foi você, Beth, que falou, quando a gente agrada o filho, a gente agrada a mãe, né? Então, eu que fui muito abençoada por vocês, me perdoe não falar o nome de vocês, porque aí eu vou ser injusta, porque são muitas pessoas que têm abençoado e têm feito esse carinho aí de Deus na minha alma. Obrigada, um cheiro e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.